Bora, bora! Estamos aqui no nosso programa Negócios e Soluções com o coração cheio de felicidade, porque chegamos agora no nosso 4º episódio, tendo você aqui conosco, prestigiando, compartilhando, comentando, participando e construindo, principalmente, construindo negócios e soluções. E está aqui comigo ele, a potência paraibana da gestão. Um cara que quando entra em cena a internet tripica, fica lá, cai ou não cai, porque o cara sabe o que fala, aplica e traz o dom da sabedoria sobre gestão para cada um de nós. Eu falo dele, Alexandro Carreiro. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Felipe. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Negócios e Soluções. Um programa que foi feito para você, de pessoas que estão empreendendo, né? Seja em grandes negócios, seja um negócio em construção, mas um programa feito de empreendedores, para que a gente possa realmente aprender juntos, que esse é o grande propósito aqui do nosso programa. Pois é, eu comecei aqui dizendo que já estamos no 4º episódio, porque tivemos o primeiro falando de identidade institucional, né? Propósito, missão, valores. Valores, tudo isso tá lá no primeiro episódio. Isso. O segundo foi sobre o que, Alex? O segundo foi sobre planejamento estratégico, né? Um tema extremamente relevante que já vem da criação dessa identidade institucional que a gente desenvolveu aqui no primeiro episódio. E nesse segundo a gente explora o SWOT e traz os exemplos de uma empresa paraibana chamada Mini Marcenaria, também imperdível esse episódio. No terceiro, Alex? No terceiro, Felipe, a gente já falou sobre metas, né? Gestão de indicadores de desempenho, né? Sobre resultados. Afinal de contas, nós também temos isso no nosso DNA, né? No nosso propósito, que é inspirado também no viés de resultados, né? E eu tenho uma pergunta aqui desse episódio Boa, 3, maravilha, que eu vou vamos trazer lá. já para você responder. Tá. Porque vamos falar agora, seguindo essa sequência de conteúdos do nosso 4º episódio, que vai falar sobre Gestão de projetos, né? Importante a gente falar sobre toda essa hierarquia de planejamento, né? A gente partiu da filosofia de uma organização, depois disso a gente falou sobre planejamento estratégico, do planejamento estratégico a gente já foi para falar sobre metas, e outra coisa que é extremamente relevante para os negócios são os projetos, né? Afinal de contas, do planejamento de uma empresa surgem iniciativas para que a visão, por exemplo, seja alcançada, né? E essas iniciativas precisam ser geridas. E é sobre isso que a gente vai falar sobre isso. Pois é, e a nossa missão aqui é simplificar esses temas. Você olha para o tema gestão de projetos e pensa que é uma coisa complexa. A nossa intenção é que você, MEI, você que tem uma ideia de empreender alguma iniciativa, algum negócio digitalmente, possa pegar esses conhecimentos e colocar em prática. Por isso que tem um grupo VIP para você entrar e ter acesso a conteúdos extra programa para conseguir aprofundar e aplicar esses conhecimentos que a gente busca simplificar aqui no Negócios e Soluções, Alexandre. É isso aí. Mas vamos lá concluir o tema da semana passada com a pergunta da nossa amiga Carol. Carol da Embaixada de Negócios Isso. mandou aqui pra gente. Sobre o tema do último episódio, existem algumas diferenças entre usar KPIs ou OKRs para acompanhar as diretrizes e metas. E aí vem a segunda parte, que eu vou perguntar a segunda parte já. Vai logo nessa primeira aí. Existe diferença de utilizar KPIs ou OKRs para acompanhar diretrizes e metas? Existem, né? E rapidamente conceituando o que é isso nessa sopa de letrinha, um KPI, né? Um KPI, é um indicador-chave de desempenho, né? É um indicador de desempenho. E um OKR já vincula ali objetivos e resultados chaves, né? Então são coisas parecidas, mas também bem distintas, né? Pois é, teve até um e-book massa aí de metas que a gente pode colocar um adicional falando, explicando. Exatamente. Já colocou? Tem um capítulo lá sobre isso. OKR E você tem acesso a esse e-book entrando no nosso grupo VIP. Então pronto. Aqui isso a gente explicou rapidamente, Carol, no e-book que a Alex está colocando no grupo VIP, você vai conseguir ter acesso a aprofundamento sobre essas informações. E tem uma segunda parte. Vamos para a segunda parte? Qual metodologia vocês recomendam para gerenciar as metas do planejamento estratégico? Balanço Scorecard, OKR, KPI, etc. Tá, isso vai depender, Carol, da maturidade do negócio, tá? Se é um negócio que já tem o planejamento, os ciclos de planejamento já rodando há um tempo, aí pode já começar a trabalhar com OKRs, tá?
Afinal de contas, os OKRs, eles partem mais de uma visão estratégica do negócio, diferente dos KPIs, né, dos KPIs, que eles vão tratar mais um viés operacional, né, de negócio ali propriamente dito, né? Então, enquanto os OKRs estão mais vinculados à estratégia, porque trata dos objetivos estratégicos e o detalhamento disso nos resultados-chave, né, nos KRs, a gente trata os KPIs para, por exemplo, avaliar equipes, né, áreas, né, processos e projetos, Felipe, por exemplo. E projetos. Se você está querendo começar com alguma meta e você não sabe metrificar, ou não tem dados suficientes ainda, uma meta que você pode colocar aí é a lista de atividades que você tem para essa semana e quantos por cento dessa lista de atividades você conseguiu cumprir na sexta-feira, no sábado, que se encerrou aquela semana de Isso, trabalho. Chegou exato. a 75%, a 85%, a 100% daquilo que se comprometeu a ser colocado em prática? E isso já é um indicador, um KPI, Sim, enfim. Mediante a maturidade do negócio, você já está isso. conseguindo utilizar essa informação para desenvolver soluções no seu negócio. Exato. Então, só concluindo, Carol, se o negócio já tiver com a maturidade na gestão mais avançada, pode usar os OKRs vinculados à estratégia do negócio. Caso não, você esteja começando a prática de gestão de metas, indicadores de desempenho, aí eu recomendo, de fato, começar pelos KPIs, né? Que aí derivam até os PIs, né? Porque os KPIs são os mais importantes, os indicadores mais importantes, mas existem outros. Mas isso é tema aí para um aprofundamento maior em outro programa. Pois é. E agora a gente está falando desse episódio sobre gestão de projetos, buscando uma simplificação cada vez maior e uma acessibilidade maior às ciências que a gestão de projetos oferece para as organizações. E eu começo dizendo, por ter sido já um voluntário do PMI Paraíba, que é uma instituição que fomenta o conhecimento de gestão de projetos aqui no estado da Paraíba e também está espalhado por todo o Brasil, pela América Latina, enfim, é uma instituição extremamente relevante na sociedade, que todos nós estamos inseridos em projetos. Sejam eles estruturados, sejam eles desestruturados. A diferença de um cenário e do outro é a metodologia. Se você tem método, você está num projeto estruturado, que a gente tem mais probabilidade de ter mais ganho de qualidade, redução de custos, redução de prazo, cumprimento da expectativa criada. E um projeto desestruturado, ele corre mais risco mediante esse cenário. Um programa de televisão é um projeto. Uma iniciativa de planejamento estratégico de uma empresa é um projeto. Uma ideia de abrir um Instagram para vender no Instagram é um projeto que você pode estar aí idealizando. Então, tudo isso são projetos que podem ser estruturados através de método ou desestruturados. E nesse primeiro bloco aqui a gente vai falar da EAP, dos elementos da EAP, simplificando para o pessoal começar a entender mais sobre isso e montar ou estruturar aquele projeto que já está em curso com esses conhecimentos. Então traz para a gente, Alex, quais são os principais elementos dessa EAP? E o que é a EAP? Perfeito. Vamos lá mais uma vez para a sopa de letrinhas. EAP significa Estrutura Analítica de Projetos, tá? Dentro de uma EAP, né, de uma estrutura, de um esqueleto, digamos assim, de um projeto, a gente tem 5 etapas principais, sobre as que a gente vai falar agora, tá? Primeira etapa, pessoal, da EAP é a etapa que a gente faz a iniciação, né, do projeto. É onde a gente define os objetivos, né, o que é que a gente se propõe a fazer e entregar com esse determinado projeto ou iniciativa, quais são os recursos que eu vou utilizar, né, principalmente ali quais são as pessoas, os times que vão se envolver naquela minha iniciativa. Quanto eu tenho de orçamento disponível para isso, né? As pessoas que vão se envolver e as expectativas que a gente está ali sincronizando do que essa iniciativa vai chegar. Eu e você, quando recebemos o convite do Sistema Norte de assumir o programa, tivemos que fazer um alinhamento prévio nesse momento de iniciação do projeto de qual era o objetivo do negócio de soluções. Perfeito. Depois que fez isso, a gente esteve preparado para a segunda etapa, que é a etapa do planejamento, né? De fato, na primeira etapa da iniciação, a gente já tem uma visão mais generalista sobre esses recursos, né? Como o Felipe falou, de custo, né? De pessoas. Mas, de fato, na etapa de planejamento, que é onde a gente vai para o detalhe, né? A gente olha para a estrutura, né? Que é a chamada de escopo, né? Quais são as atividades, né? Os entregáveis desse projeto. E aí, a partir desses entregáveis, que a gente vai olhando para outras variáveis, como o custo e também
com relação a prazos, né? Afinal de contas, um dos grandes ganhos de você ter uma gestão de projetos mais estruturada é ter um controle de cronograma mais preciso, né? A gente sabe que um dos recursos mais escassos da nossa vida e da realidade de uma empresa é o tempo, não é verdade? Pois é, então a gente, se fosse fazer uma analogia com esses conhecimentos que estão sendo discutidos aqui, com um voo de um avião, a etapa da iniciação são aqueles testes que estão sendo feitos lá no cockpit do avião, também na torre de controle, parametrizando as coisas antes da gente começar o voo. O planejamento, Alex, é já definindo para onde você vai e iniciando aquele procedimento Isso. ali de taxiamento ali na pista de pouso para você decolar. E aí, quando a gente sai do chão, vai ganhando altitude para poder fazer aquele voo de cruzeiro, estamos na etapa da execução. O que acontece na execução? A etapa de execução é onde o negócio acontece, né? E até tem muitos, né, especialistas na área de projetos que falam da importância de você fazer um bom planejamento para que na etapa de execução o negócio flua com uma certa tranquilidade, né? Mas de fato é na execução que as coisas acontecem, de fato dá o play para que o projeto aconteça e aí de fato ir evoluindo nas atividades que foram propostas, né? Exato, junto ali com a execução, a gente vai fazendo um monitoramento e controle dos indicadores, dos custos, Isso, do exatamente. engajamento das pessoas, das entregas que estão sendo feitas, para ver se está tudo indo conforme o esperado e se não estiver, a gente atuar na correção. Perfeito. E essa é a quarta etapa, né? Monitoramento e controle. Afinal de contas, não adianta, né? A gente até falava sobre isso quando a gente falava sobre meta. Não adianta você olhar só no fim do período como é que foi o resultado daquele negócio. É importante você acompanhar ao longo, né? O que a gente chama de pit stop, né? Uhum. É importante você fazer pit stop ao longo do projeto, afinal de contas, para ver ali qual o caminho, né? Por onde, qual o curso que o negócio está tomando. E atuar até rapidamente para corrigir o curso se caso ele saia do trilho, né? Digamos assim. Fora isso, tem um elemento também extremamente importante para essa etapa de monitoramento e controle, que é a etapa de gestão de riscos. Afinal de contas, existem inúmeros riscos e quanto mais complexo o projeto, maior a quantidade de riscos e a necessidade de gerenciá-los, né? E aí, quando eu falo de gestão de riscos, eu não falo só de eliminar alguns riscos. Alguns riscos são eliminados, né, de cara. Outros riscos são mitigados, né, ou seja, reduzidos. E alguns riscos você até aceita que eles aconteçam, né? Afinal de contas, eles podem até ter um impacto mínimo sobre a execução do projeto em si, mas o mais importante é você ter a visão do que pode acontecer de errado, digamos assim, e principalmente saber o que fazer nessas situações. E assim como todo voo de avião, a etapa que todo mundo espera é quando ele pousa em segurança. E é a etapa do encerramento do projeto, Alex, a quinta e última etapa. Exato. A etapa do encerramento, de fato, fala sobre a conclusão do projeto, né? E eu costumo falar que o projeto ele não se conclui ao entregar a última atividade de execução. Na verdade, o projeto ele precisa contar uma história também de como foi o enredo ali, né, a execução de fato, porque cada projeto vai deixar uma linha temporal de aprendizados, né, naturalmente daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, daquilo que foi mais ou menos, né, e tudo isso precisa ser utilizado até para a criação e execução e planejamento de outros projetos, né? Então, essa retroalimentação dessas experiências vividas no projeto fazem parte dessa etapa de finalização e é um momento, né, até na nossa experiência, a gente sempre tinha um formulário de lições aprendidas, né, uma ferramenta tão simples que a gente pode até disponibilizar para o pessoal do Grupo VIP, pessoal que está ligado aí acompanhando os nossos presentes semanais. Pois é, esse Alexandre é ligeiro. Se você não faz parte do grupo VIP, escaneie o QR Code que aparece na tela, venha fazer parte conosco, porque todo episódio tem presente para você aplicar na prática esses conhecimentos. Então a gente falou aqui nesse primeiro bloco sobre essas 5 características de gerenciamento de projeto que pode ser aplicada a uma ideia de um negócio, a uma ideia que está sendo fomentada na sua empresa, até projetos mais complexos. E a nossa convidada desse primeiro bloco, ela é coordenadora de gestão aeroportuária, Eita, que é a Kevlin muito Costa. bom. Ela vem aqui para explicar um pouco
sobre a sua experiência com gerenciamento de projetos nesse universo que ela atua. É com uma grande satisfação que eu venho aqui compartilhar, né, um pouco sobre o meu conhecimento e a minha experiência com gerenciamento de projetos, onde em 2016 foi quando eu comecei, né, de fato, a tomar conhecimento e aplicar na minha vida e na minha forma de trabalhar. Onde a ferramenta ela não é só para quem é gerente de projetos, mas você também pode aprender e trazer a ferramenta para aplicar no seu negócio, para microempreendimentos, para você que quer iniciar um empreendimento, você consegue primeiro iniciar através de planejamento estratégico, né, que a ferramenta ela abre um leque de possibilidades para você conseguir fazer um bom planejamento, trazendo estratégias, fazendo um brainstorming com a sua equipe, ou se você não tiver equipe com uma outra pessoa, porque a gente dificilmente abrir um negócio sozinho, mas se for sozinho, também dá para fazer através de planejamento, como você vai executar esse projeto, qual vai ser o meio de comunicação, a forma de comunicar, como você pretende gerir, dá para você estudar o mercado da melhor forma possível, trazendo ferramentas de análise SWOT, ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de oportunidade. Então, tudo isso, todos esses pontos, o planejamento, de execução, de como você vai alcançar o seu projeto, finalizar, né, realizar esse projeto, você consegue aplicar com as ferramentas que o gerenciamento de projetos pode te agregar. Além disso, no meu dia a dia de trabalho, eu consegui aplicar e também crescer, fazer carreira, né? Eu comecei lá como analista em outra empresa, depois fui convidada para outra empresa e aí fui crescendo. Atualmente eu trabalho com gestão de aeroporto e aí você pode trazer para você gerir suas atividades, aplicando como você vai monitorar e controlar melhor essas atividades, essas entregas, fazer melhor o gerenciamento desses marcos, né, desses pontos e trazendo o principal, resultados, né? Todo negócio ele precisa de resultados. Então foi dessa forma que eu trabalhei e consegui puxar para a minha vida o gerenciamento de projetos. A gestão de tempo, as suas entregas, tudo isso faz, inclusive até para a sua vida pessoal, você consegue trazer, né, as ferramentas. Show de bola, Kevlin. Ó, conhecimentos aí riquíssimos. Ela finaliza dizendo que o nosso foco tem que ser no resultado e que isso pode ser aplicado também na vida pessoal. Exatamente. Naturalmente, né, a gente falava sobre planejamento pessoal também no último episódio. Cada um vai definindo as suas metas para o ano. Para alcançar essas metas, naturalmente, podem existir também projetos pessoais, né? E esses projetos precisam ser encarados com um certo zelo, né, Felipe? Afinal de contas, todo mundo quer alcançar aquilo que se almeja pro ano, né? E o viés do projeto, né, da gestão do projeto, é um caminho, um mecanismo aí para que a gente possa alcançar isso. Voltamos já com o próximo bloco falando mais sobre gerenciamento de projetos. Bora, empreendedores! Estamos aqui no nosso segundo bloco falando sobre gerenciamento de projetos. Alex, o primeiro bloco estava imperdível, falando sobre EAP, com as experiências de Kevlin, falando lá sobre gerenciamento aeroportuário. Cara, top esse programa de hoje. Top. E nós temos outros convidados ainda, então fiquem ligados aí. Inclusive o nosso próximo convidado, né, Felipe? Se não me falha a memória, da última vez que eu conversei com ele, ele está gerenciando o projeto de construção de 5 hospitais no Brasil, né, de portes gigantescos. Então, imagine a complexidade, pessoal, de gerenciar esse tipo de projeto, né? Pois é, Alex fala de Renaldo Beltrão, ele que faz parte da PM Business e também é diretor do PMI Paraíba. E ele sempre falou comigo nas nossas conversas que projetos tem que olhar para um triângulo. Triângulo, cara? É um triângulo, Felipe. Onde lá na cabeça do triângulo tá o escopo. O escopo são as listas das atividades, as coisas que a gente vai fazer. Aqui do lado de cá tá o tempo, Felipe. O tempo que a gente tem que é um fator limitado, é um fator finito. E desse outro lado aqui os custos, que por mais que você seja estribado, você também tem uma limitação ali. Sim. Até Elon Musk tem uma limitação ali sobre, por mais que tenha muito, né? Por mais que tenha muito, ainda tem ali que tem que gerenciar. Então, escopo, tempo, custo e aqui no meio a qualidade do que o projeto se propõe a entregar. Então, esses 3 elementos, eles influenciam diretamente na qualidade do que está sendo esperado naquele projeto. E aí, o que você acha dessa visão que Renato fala quando ele vai explorar projetos? Cara, é uma visão muito profunda, né? Afinal de contas, quando a gente olha para essa realidade, de fato, cada variável, né? Cada uma das 3 variáveis, elas têm influência sobre a outra, né? Se eu altero as atividades que eu vou executar no meu projeto,
eu vou afetar o prazo do projeto, vou afetar o custo do projeto. Se eu tenho um recurso limitado, eu não vou conseguir fazer, talvez, tudo aquilo que eu queira fazer, né? Se for de Elon Musk deve ter Inúmeros projetos, né? Então, imagine dividir o recurso da empresa dele em inúmeros projetos, que esse é o dilema que muitas das empresas grandes, até médias, também tem, né? Sem falar nas pequenas, né? As pequenas, cada um na sua realidade de gestão orçamentária, né? E falando também de prazo, né? Às vezes a gente tá com um prazo apertado ali, né? De algo que precisa ser urgente, seja uma resposta à concorrência ou para aproveitar alguma oportunidade ou se defender de alguma ameaça, já trazendo também o viés da SWOT, né? Que a gente já conversou em episódios anteriores. E tudo isso precisa do que a gente chama de time to market, né? Algumas coisas precisam ser urgentemente colocadas em ação e isso, a questão de prazo, vai influenciar no meu escopo, também nos meus custos. Cara, incrível a gente poder enxergar o nosso dia a dia dentro dessa metodologia, porque quando você olha para as coisas que você está envolvido aí, seja num projeto estruturado ou um projeto estruturado, esses elementos todos estão presentes quando a gente faz essa reflexão. Então vamos aproveitar aqui que a gente está falando sobre esses elementos e vamos trazer o especialista Renato Beltrão para falar um pouco mais sobre essa tríplice restrição. Fala, meus amigos do programa Negócios e Soluções. Que alegria estar participando aqui desse programa com vocês, do meu amigo Felipe Anderson, do meu amigo Alex, abrindo uma brechinha aqui na minha agenda para deixar uma dica para os meus amigos empreendedores, principalmente para os microempreendedores, que tem um grande desafio de tocar projetos com escopo restrito, prazos apertados e principalmente com um orçamento bem restrito, né? Orçamentos apertados, tá? Então, a dica que eu deixo aqui imagina um triângulo, um desenho de um triângulo, e em cada vértice desse triângulo, imagina colocar neles algumas variáveis, quer dizer, uma variável em cada vértice dele. Então vamos lá, colocamos no vértice de cima uma variável chamada prazo. Em outro vértice a gente coloca uma variável chamada escopo. E no outro vértice a gente coloca uma variável chamada custo, tá? E por que a gente faz isso num triângulo? Tá? A gente chama isso de tripla restrição ou tríplice restrição, tá? Em projetos. Por quê? Porque quando a gente mexe em uma dessas variáveis, inevitavelmente ela impacta em uma das outras duas. Na prática, quer dizer que se eu mexo no meu escopo, eu vou impactar ou no meu prazo, ou no meu custo, ou em ambos. Tá? Então, equilibrar essa tríplice restrição é fundamental para a gente manter a qualidade dos nossos projetos. E a dica que eu deixo aqui para você, principalmente mitigar riscos de estar impactando custo e prazo, é fazer um bom planejamento. Fazer um planejamento de tal sorte que eu consiga travar ao máximo possível o meu escopo. Fazendo isso, eu consigo evitar alterações de prazo e alterações de custo. Então, para finalizar, quanto mais eu mexo no meu escopo, mais alterações de custo e de prazo eu vou ter. Então, se eu planejo bem, eu mexo menos em escopo. Fica a dica aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, meu amigo Renato Beltrão. Olha, esse cara é um professor e é o fundador da Terça de Projetos do PMI Paraíba. Maravilha, é uma referência pra gente nessa matéria, né? Fica também o convite pro pessoal de casa que mora em João Pessoa acompanhar a Terça de Projetos, né? Que tá acontecendo. Eu não recordo o local. Tem a versão online. Tem a versão online também, maravilha. Gente do Nordeste todo que está acompanhando a gente, do Brasil todo, pode participar da versão online. Se não tiver em João Pessoa, para a versão presencial, que é uma vez no mês. Uma vez no mês. É isso. Estamos falando aqui sobre gerenciamento de projetos. Nesse bloco a gente falou sobre a tríplice restrição, que tem tudo a ver também com o primeiro bloco que a gente falou sobre a EAP, onde dentro da EAP, Alex, resgatando, nós gastamos muita energia na iniciação de um projeto, Sim. no planejamento, Sim. na execução, no monitoramento e controle e no encerramento, para a gente garantir um bom escopo,
um tempo bem administrado, um custo bem administrado e uma qualidade conforme a esperado. É isso ou não é? É isso mesmo, né? E só reforçando o que o Renato colocou também sobre a importância do planejamento, né? Você pode até já ter visto algum vídeo no YouTube, né, de projetos de construção de edifícios, né, lá na China, se não me falha a memória, que o pessoal passa meses planejando para a execução ser extremamente rápida. Então, quando a gente é muito assertivo no planejamento, isso pode ajudar no resultado final, né, trazendo um pouco também que a nossa amiga falou no bloco anterior, no resultado, né, que é o que mais importa para essa dinâmica de negócio, né? Pois é. E você busca mais conhecimento além do que está sendo apresentado aqui no programa, lá no nosso grupo VIP, a qual está aparecendo aqui o QR Code na tela. O Renato Beltrão está no grupo, o Rodrigo, que participou do programa anterior, lá do Paraíba Mall, tá no grupo. Quem mais tá no grupo? Caio Maribondo tá no Caio grupo. Maribondo. Felipe Viana. Carol Viana. Cara, todos os irmãos se conhecendo ali dentro do grupo. Muita gente legal, de vários grupos. André Albuquerque, que Thiago também Menezes. já participou. O Márcio, vou chamar o Márcio para entrar também, que também já participou do programa anterior. Então são pessoas que estão aqui contribuindo, pessoas que vão vir a contribuir. E vocês, né? Que tá nos assistindo, entra no grupo, lá o network é frenético, é de alta qualidade e a gente vai estar sempre fomentando mais informações, mais e-books, mais ferramental que a gente apresenta aqui no nosso Negócio Soluções para você aplicar e dizer se essa solução gerou resultado no seu negócio. Esse é o grupo VIP do Negócio Soluções, Alex. Esse é o grupo VIP. Também queria mandar um abraço para meu amigo Marquinho. Inclusive, ele mandou uma sugestão de tema, Felipe, essa semana, ligou para mim e disse, Alex, eu queria que a gente também falasse sobre isso, vou deixar o pessoal na curiosidade, fiquem ligados aí que vai vir coisa boa pela frente. Mas, Felipe, eu queria concluir esse bloco, né, trazendo uma reflexão, porque também existem projetos que são mais dinâmicos, né? Projetos, por exemplo, na área de tecnologia, às vezes acontece tanta coisa ali no meio tempo que você precisa se adaptar rapidamente até uma nova tecnologia que surge no meio da execução do projeto. E como é que a gente se porta nessa situação? Pois é uma excelente pergunta para a gente explorar no nosso próximo bloco, aqui nesse episódio de Gestão de Projetos do Negócios e Soluções. Vamos embora, porque chegou agora o terceiro bloco do programa Negócios e Soluções. A gente agradece que você está aqui com a gente, curtindo, compartilhando, assistindo, incentivando e, além de tudo, Alexandre Carreiro, aplicando as ideias que aparecem nesse programa. Exatamente. Então, aí a importância também da nossa comunicação, nosso grupo VIP, né? Mais uma vez, importante falar sobre ele, que é onde a gente já está recebendo tantas sugestões para novos programas, como também dúvidas, né, das pessoas que estão no dia a dia ali, buscando aplicar aquilo que a gente está apresentando, buscando aplicar também aquilo que está contido nos nossos e-books, né, nos nossos presentes semanais, que está ao acesso só de quem está no grupo VIP, Felipe. Pois é, lá no grupo VIP nós tivemos e-books do primeiro, do segundo, do terceiro e vamos ter também desse quarto episódio. No primeiro a gente falou de planejamento institucional, organizando a casa da empresa. Depois no segundo, planejamento estratégico. Depois definição de metas e diretrizes estratégicas. E agora a gente está falando de gestão de projetos. Essas 4 fases, toda empresa, seja uma micro, uma MEI, até uma empresa grande, precisa fazer. Sem a robustez e a complexidade que talvez possa existir em um cenário de maior maturidade. Mas os 4 programas trazem conhecimentos que são fundamentais para você estruturar o seu negócio com ferramentas administrativas que vão trazer para você controle e gestão. E isso é fundamental para resultado, para sucesso, para a motivação sua, porque o progresso é o que traz motivação. Eu quero ver alguém no regresso estar motivado. Você tá aí no regresso, tá dando tudo errado, eu duvido você estar motivado. Agora, quando tá dando resultado, tá todo mundo com um sorriso daqui até aqui, Alex. Exatamente, exatamente. É por isso, pessoal, que estamos trazendo os fundamentos, né? Nada mais importante para você construir algo do que trazer os fundamentos de todos esses temas, né, que estão sendo trabalhados aqui. Então,
A gente fala sobre métodos, né, sobre ferramentas, mas a gente também traz o conceito aqui, né, desses fundamentos que são, de fato, o que pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio, até na vida pessoal, como a gente já falou aqui anteriormente. No primeiro bloco, a gente falou sobre a EAP, que são elementos para a construção de projetos, onde a gente fala sobre a iniciação, o planejamento, a execução, monitoramento e controle e encerramento de projetos e como isso pode ser simplificado para o seu negócio. No segundo bloco, que também está imperdível, falamos sobre a tríplice restrição, que traz elementos do escopo, tempo, custo para garantir a qualidade dos projetos, sejam eles estruturados ou desestruturados, conforme a gente falou no imperdível segundo bloco. E antes de terminar esse bloco, a Alex faz uma pergunta. E se for um projeto de tecnologia, aquele projeto que você não pode esperar muito, aquele projeto que é do meio da pandemia, que você tem que se reinventar com um espaço curto, porque aquele cenário ninguém se preparou, como é que a gente toca um projeto de uma maneira ágil? Ele termina o bloco desse jeito. E a gente vai responder agora nesse terceiro bloco do Negócio e Soluções. Como é que a gente sai nesse cenário do outro lado, Alex? Maravilha. Sobre isso é interessante a gente criar esses dois blocos, seriam como os tipos de projetos, né? Existem os projetos que são chamados em cascata, né? Que é uma visão mais tradicional, de certa forma. Projetos que têm início, meio e fim e são respeitados dessa forma. Que normalmente esses métodos, né, de projetos cascados são utilizados para projetos que são mais robustos, né, ou de uma duração mais longa, ou que exige, por exemplo, um alto nível de recurso financeiro. Então, por exemplo, construção civil. Eu ia falar uma construção de um hospital, né, que eu citei no bloco anterior, naturalmente acaba utilizando mais esses métodos em cascatas. Os métodos ágeis, eles já vêm para atender uma necessidade de uma dinâmica maior. Então, naturalmente, os projetos ágeis são utilizados onde o ambiente é mais dinâmico, ele é mais rápido e exige uma adaptação, né, um poder de reação, de adaptação a mudanças maior, né, mais rapidamente. Então, ele traz esse viés, né? Então, surge principalmente com as empresas de tecnologias. Afinal de contas, vocês já devem ter percebido, né, você com vários aplicativos no seu smartphone, a periodicidade de atualizações desses aplicativos, por exemplo, né? Então, mediante a identificação de um bug ou de uma melhoria identificada por um consumidor, por um público consumidor, é importante que haja uma adaptação daquela ferramenta, daquele aplicativo no seu smartphone, e isso vai gerando essas atualizações. Imagine você só ter uma atualização por ano de um aplicativo que você usa com recorrência. Não daria certo. Rapidamente surgiria um concorrente que faria muito melhor do que aquele, teria uma velocidade muito maior do que aquele aplicativo lá que você está utilizando e rapidamente você ia migrar para esse outro. Então, para projetos onde exige esse poder de reação mais rápido, né, como exemplo para o viés de tecnologia, que existem os métodos ágeis, né, de gestão de projetos, que existem alguns, né, dos mais famosos, o Scrum, né, certamente é o mais famoso, mas fora ele existe o Kanban e tantos outros, que são métodos também bem relevantes, inclusive para projetos de menor complexidade, digamos assim, ou de gestão do dia a dia, né? Afinal de contas, porque eles já trazem uma questão mais visual, né? E mais simplificada da gestão, por mais que exista uma densidade também de métodos e ferramentas sobre isso. Pois é, então pode ser um tema que a gente vai explorar num próximo episódio. As metodologias, sempre buscando da maneira mais simples, aplicável a qualquer tipo de negócio, a qualquer porte também. Scrum, Kanban, PDCA, elementos do Lean e tantas outras ferramentas que a gente pode estar explorando, trazendo casos reais de pessoas que aplicam nas empresas e colhem frutos disso tudo. E olha, gestão de projetos é um tema tão amplo e tão pulsante no mercado global, que um dos nossos telespectadores da Angola, o angolano Capela, que é um gestor na região e também que aplica conhecimentos de gestão de projetos lá na Angola, está aqui vindo no nosso terceiro bloco para trazer essa experiência que ele tem vivido lá na Angola. Vamos assistir? Vamos embora. Olha, aqui fala-vos Capela Opahamba, Capela Rafael Dantas Opahamba. Falo-vos a partir de Angola.
Portanto, quero agradecer inicialmente pelo convite para falar um pouco sobre gestão de projetos. Gestão de projetos, em poucas palavras, nada mais senão planear, controlar, executar e organizar. Alguém pode perguntar: controlar, planificar, organizar, o que é exatamente? As atividades, os recursos para alcançar então os objetivos claros definidos por uma organização. Sabemos também que estes objetivos, para alcançar esses objetivos, eles têm de ser claros e bem definidos. E eles obedecem métodos e processos para serem alcançados. Alguém pode perguntar, então, de que formas é que esta gestão de projetos influencia ou pode ajudar no mercado, ou no negócio, ou numa organização? Pronto, ela pode ajudar, ela ajuda. Por quê? Porque a gestão de projeto é muito fundamental, independentemente do seu nicho, do seu tipo de negócio, do seu tamanho ou do seu setor. Por quê? Porque se nós mitigarmos os processos, as atividades, definirmos com clareza o objetivo e as etapas a seguir, seguramente que nós teremos sucesso organizacional. A gestão de projeto ajuda-nos no melhoramento do planeamento, ou no planejamento, como disse no Brasil, nós cá em Angola dizemos planeamento, ou em português. Ajuda na alocação eficiente de recursos, ajuda também no aumento da transparência e comunicação, ajuda no gerenciamento de riscos, ou na mitigação de riscos, ajuda nos cumprimentos de prazos e orçamentos, e ajuda na avaliação da performance. E sem esquecer, para terminar, ajuda então também no aumento de satisfação dos clientes, e literalmente agora para terminar, e também na inovação e flexibilidade. Então, em poucas palavras, eu quero sugerir, aconselhar a todo gestor de empresa, ou empresário ou empreendedor, a investir então na gestão de projetos, a investir no conhecimento de gestão de projetos, para que se consiga manter no mercado, dado a situação em que o mundo em geral, e Angola em particular, está a viver. É importante, então, mitigar, avaliar os passos, os processos, as atividades, para, então, conseguir se manter no mercado e conseguir ter sucesso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Aí, meu amigo Felipe Anderson. Estamos juntos. Até a próxima. Até já. Obrigado. Estamos juntos, meu amigo Capela, diretamente de Angola. Eu fico tão feliz de ver que a gente está em outros países que falam português, que estão ouvindo aqui esses conhecimentos, estão colocando em prática e estão também participando, Alexandre Carreira. É isso mesmo, né? Mais uma vez, reforçando que todos esses conhecimentos podem ser aplicados para qualquer negócio, para a vida pessoal em qualquer lugar do mundo, né? E dada essa relevância, né, desse conteúdo, está chegando a mais pessoas, para de fato a gente cumprir esse nosso propósito aqui do programa. E lá no grupo VIP vamos abrir uma enquete para estabelecer os próximos programas que a gente vai estar gravando aqui. Se você quer que a gente aborde conhecimento sobre gestão orçamentária, recursos humanos, inteligência artificial, vendas, funil de vendas, marketing, logística, as metodologias que a gente falou aqui, né? Gestão de pessoas, da contratação, aculturamento, são tantos e tantos temas que a gente quer ouvir você através do grupo VIP, de onde a gente vai empregar energia e trazer excelentes convidados para construir as soluções aqui no nosso programa. Perfeito, então fica ligado lá, pessoal, participem do nosso grupo VIP, né? Convidem também outras pessoas, né? Pessoas que trabalham com vocês, ou amigos que também se interessam por esse tema de gestão, para participarem do nosso grupo e também acompanharem o nosso programa. Semanalmente estamos lançando um novo episódio, respondendo em sintonia com as sugestões e dicas que vocês vão dando pra gente no dia a dia. Pois é, e a gente manda aqui um abraço fraternal pro nosso produtor Ronaldo, que sempre tá aqui com a gente, organizando tudo, lembrando a gente que quando terminar o programa, vocês continuam aí, porque vai subir as letrinhas para ficar tudo organizado. Então, um abraço para você, Ronaldo, um abraço para todos que estão participando e que principalmente nas redes sociais estão compartilhando, comentando, curtindo e fazendo esse programa chegar a mais pessoas. Esse é o Negócio Soluções do Sistema O Norte. O nosso muito obrigado e desejamos que todos possam estar com a paz e a proteção de Deus. Até mais!